Boa noite, pessoal! Como vocês estão? E eu quero começar o vídeo de hoje fazendo uma pergunta. Em que forma vocês estão? Pode soar meio estranho começar o vídeo com essa pergunta, mas vocês vão já entender o porquê que eu comecei com ela. Bom, a reflexão de hoje está baseada no versículo de Romanos 12:2 e eu vou ler para vocês. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12:2. Bom, como foi que eu pensei neste versículo? Tudo começou quando eu estava numa aula online, que hoje em dia as aulas estão sendo online, de literatura, e nessa aula nós tínhamos que analisar uma das obras consideradas mais importantes da literatura brasileira, O Cortiço. É basicamente uma obra em que, enquanto a gente estava analisando, uma das frases que mais foi falada foi: as pessoas foram influenciadas pelo ambiente que elas estavam, pela situação em que elas estavam inseridas. E eu vou dar dois exemplos de personagens que isso aconteceu com eles. Um deles é o João Romão, que era o dono do cortiço. Ele era uma pessoa egoísta, invejosa, que ele tinha inveja do vizinho dele, e ele podia podia fazer qualquer coisa para proteger o seu dinheiro. Inclusive, se ele precisasse de matar alguém, qualquer forma de corrupção, ele cometia. Outro personagem da história que acabou se corrompendo ao chegar no cortiço foi o Jerônimo. Ele era um trabalhador, responsável, um pai de família, e depois que ele conheceu uma mulher lá chamada Rita Baiana, ele começou a beber muito, começou a ficar preguiçoso, e ele acabou matando o antigo companheiro dela e ficou com ela, simplesmente. Então deu para perceber que esse não era um ambiente de boa influência. E parando para pensar, o mundo em que estamos também não é um ambiente de boa influência. É um grande cortiço. Mas as coisas não precisam acabar do jeito que acabaram no cortiço. Aconteceram muitas desgraças lá. Mas as coisas não precisam acabar assim. Isso aconteceu com o cortiço porque lá era um ambiente que as pessoas não seguiam os princípios de Deus, mas sim os princípios humanos. E quais são os princípios humanos e os princípios de Deus? Bom, eu vou ler um trecho aqui da Bíblia que fala. Gálatas 5, versículo 19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Se as pessoas tivessem seguido os princípios de Deus, o cortiço teria sido um lugar agradável. Até porque a Bíblia fala que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ou seja, feliz o povo que segue os princípios de Deus, que segue a lei de Deus. No Salmo 1 fala: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam de dia e de noite. Outra coisa, além de nós não sermos influenciados pelo mundo, e sim pelos princípios de Deus, nós devemos influenciar o mundo ao nosso redor a seguir os princípios de Cristo. Nós devemos ser influencers nessa terra, sal e luz. Inclusive, na Bíblia, existem vários exemplos de influencers, e eu vou citar dois deles. Um deles é o apóstolo Paulo. Gente, ele influenciou o mundo
de uma maneira que ele pregava para as autoridades, pregava para grandes multidões, até na prisão ele pregava, ele influenciava as pessoas ao seu redor. Outro grande influencer, o maior influencer, é Cristo. Como o bispo J.B. Carvalho fala, quem diria que um simples carpinteiro nascido em Belém mudaria a história, mudaria a forma de pensar das pessoas? Ele dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Ele não escreveu nenhum livro, mas existem mais livros escritos sobre ele do que sobre qualquer outro assunto. E eu vou ler o versículo novamente. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vai por mim. Se você seguir os princípios de Deus e ao invés de ser influenciado pelo mundo, você influenciar o mundo com os princípios de Deus, você vai sim experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E isto é extraordinário. Senhor Deus, que nós possamos seguir os seus princípios aqui na terra, que nós possamos levar as pessoas a seguirem também, nós possamos ser influencers nesse mundo, sal da terra e luz do mundo. Senhor Deus, que o Senhor nos ajude nisso e que o Senhor esteja conosco nessa missão de espalhar o Evangelho com os seus valores, porque como a Bíblia fala, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E agora eu gostaria de finalizar com a música que tem tudo a ver com esse assunto. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Então, pessoal, gostaram? Então deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e me sigam também pelo Instagram, porque lá eu estarei avisando quando sair vídeo novo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.